Uma boa tarde para todos e para todas mais uma vez. Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os jornalistas que temos, cumprimentar também os nossos funcionários. Um cumprimento especial para as mulheres. Hoje é o Dia da Mulher, dia 8 de março. Um beijinho. Infelizmente temos muitas mulheres no nosso executivo, é quase metade. Ainda não é metade, mas quase. Temos aqui apesar de haver aqui algumas discordâncias relativamente àquilo que é a questão do Dia da Mulher, há quem concorda, há quem não concorde, uma coisa é certa, felizmente a paridade tem aumentado em todos os lugares de decisão e isso é algo que não vai ter retorno. Relativamente ao facto de a nossa próxima reunião ser no dia 22 de março, eu penso que esta reunião pode ser ao mesmo horário. É só isso que eu queria perguntar. Tinha ficado com a ideia que na de março também havia uma coisa, havia algum vereador que tinha ficado com esta ideia, mas estou enganado, que algum vereador teria um horário diferente para a segunda. Não. O vereador Rui, era mais o vereador Rui, que na outra reunião tinha ficado com essa ideia. Não, eu na 22 de março não. Não, então pronto, então era engano meu. Duas coisas antes de começarmos a reunião. Temos a ata de dia 22 de fevereiro para votar. Não sei se alguém quererá acrescentar alguma coisa ou se estamos todos com a possibilidade de votar a ata. Eu não tive tempo de ler a ata toda, mas se houver algum problema, depois digo. Portanto, acho que se pode votar. Então, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata. Antes de iniciar no Presidente de Ordem do Dia, depois também quero começar eu por dizer aqui algumas coisas, gostava o ponto 12, incentivo esse ponto é para retirar, tem aqui uma pequena situação que tem que ser alterada, vem na próxima reunião, dia 22, portanto o ponto 12 será retirado. Relativamente aos factos que gostava de dar, tinha só aqui o ponto de situação do Covid, que acho que é importante e que temos vindo a fazer sempre tenho vindo a fazer no início de cada reunião, dizer que felizmente os dados em Santarém são muito, muito bons relativamente àquilo que foram nos últimos meses. Eu quero dizer que nós, ontem, aos dados ontem que hoje ainda não recebemos, tínhamos 67 casos ativos, mas o mais importante que é aquilo, e hoje teve reunida a tal comissão do Infarmed, e dia 11, na próxima quinta-feira, vamos saber que medidas novas o Governo irá apresentar depois de ouvir os diversos parceiros, mas há algo que nos tranquiliza, que é o município de Santarém está em risco moderado, ou seja, nos 4 índices de risco, nós estamos naquele menor, ou seja, com menor perigosidade, risco moderado. Temos uma incidência cumulativa ontem de 115, portanto, são números bastante satisfatórios. Felizmente, a nível nacional, também é este o panorama nacional. Esperamos que, relativamente àquilo que já soube falar, e nomeadamente Itália, um ou outro país em que também tiveram este decréscimo, agora já estão na quarta vaga, espero que isso efetivamente não aconteça, porque também, relativamente àquilo que é a vacinação tem estado a decorrer dentro da normalidade. Eu pedi para nos atualizarem os dados semanalmente, e portanto a última vez que nos atualizaram os dados foi na passada sexta-feira e tínhamos 7.457 pessoas já vacinadas, várias já com a segunda dose, nomeadamente aqueles que trabalham em lares. E isto também é importante de ressalvar, portanto já temos mais de 10% da população vacinada. Sabemos que o mês de fevereiro foi um mês em que houve aqui no nosso concelho, na nossa região e no país inteiro doses, um número inferior de vacinas daquilo que era expectável, portanto a capacidade de vacinação está instalada, as vacinas é que não têm chegado. Felizmente, nos últimos 15 dias têm chegado e as informações que temos é que não vai faltar agora vacinas para a nossa população. Eu acho que isto é importante de referir, dar estes dados.
e esperamos que na quinta-feira tudo aquilo que seja anunciado ao nível de medidas, o município de Santarém está no nível mais baixo, ou seja, no risco moderado, e nós temos de nos lembrar que no final do ano passado estivemos sempre aqui muito próximo de mudar de nível, estávamos sempre próximo dos 480 casos por 1000 habitantes ao nível de incidência cumulativa, o que nos tivemos sempre no patamar inferior, mas nunca tivemos no risco moderado. E, portanto, é com grande satisfação e um agradecimento a todos os calabitantes, a todos aqueles que cumpriram, pode-se dizer, com uma forma quase exemplar, aquilo que têm sido as regras emanadas e, portanto, ainda há muito para fazer, ainda não há imunidade de grupo que é desejada, mas felizmente que temos estes dados. Isto era o que queria dizer. Senhores vereadores, presidente de ordem do dia, usava a palavra. Sim, sim. Eu. Bem, vereadora Virgínia. Eu também? Sim. Vereadora Virgínia. Desculpa que ainda não tinha ligado o microfone. Então, permita-me, Sr. Presidente, que na sua pessoa cumprimento todos os presentes, tanto os senhores vereadores como os senhores funcionários e todos aqueles que estão a acompanhar esta reunião. Então, tal como o Sr. Presidente, também eu queria assinalar aqui o Dia Internacional da Mulher, que se comemora hoje, dia 8 de março, e que foi assim designado a partir de 1975 pelas Nações Unidas. Quero dizer também que esta data é atualmente comemorada, mas infelizmente em cerca de 100 países, portanto muitos países ainda não comemoram este Dia Internacional da Mulher. Podemos dizer que o Dia Internacional da Mulher é todos os dias, porque não há dia para o Dia da Mulher nem dia para o Dia do Homem, mas no entanto, e face à violência com que algumas mulheres têm sido expostas nestes últimos tempos, eu penso que é sempre bom relembrar que, infelizmente, a igualdade de género ainda não acontece e em muitos países muito piores do que, felizmente, no nosso país. Portanto, este é um dia de protesto pelos direitos das mulheres e também pela igualdade de género em diversos níveis, sendo, portanto, esta parte da igualdade de género também plasmada na Agenda 2030, nomeadamente no 5º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, é de referir que é a extrema importância deste objetivo para a igualdade de género em diversas valências, portanto, da sociedade. Referir que, face a esta pandemia, muitas mulheres se viram privadas dos seus empregos e estão ao mesmo tempo a desenvolver o seu trabalho em casa e ao mesmo tempo todo o seu trabalho institucional que tem na sua vida profissional, não sendo fácil desta forma muitas vezes acompanhar filhos pequenos e desenvolver todo o seu trabalho em casa, em teletrabalho, e o seu trabalho de casa como doméstica. Portanto, a referir aqui este facto, que realmente é um período difícil em que as mulheres se sentem muito sobrecarregadas, mas também muitas outras perderam os empregos e também aí também é uma preocupação. Se por um lado algumas estão sobrecarregadas, outras provavelmente estarão muito aflitas neste momento porque não têm uma fonte de rendimento, porque perderam os seus empregos e estão em casa e apenas têm o trabalho de casa e não têm rendimento do seu trabalho. Portanto, gostaria de ainda para finalizar, face às situações que têm acontecido de violência para com as mulheres, das notícias que nos têm chegado e que infelizmente continua a crescer, e nesta fase pandémica se tem verificado também mais do que deveria, mas um elevado número de casos de violência doméstica e até de fins trágicos. Portanto, gostaria de que ficasse
registado que este dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, não é o Dia da Mulher, é apenas o dia de relembrar que a mulher procura os seus direitos e que luta pela igualdade de género. E se há muitos que não concordam, provavelmente é porque também, se calhar, ainda não aceitam a mulher como uma presença mais constante nas chefias e na liderança da nossa sociedade e das instituições onde estão inseridas. E apesar de muitos de nós dizermos que realmente temos os mesmos direitos, e continua a haver ainda em muitos sítios onde a mulher não consegue aceder, muitas vezes porque é mulher. Portanto, acho que gostaria de que ficasse aqui esta mensagem e dizer que ser mulher é um orgulho, um privilégio, e que estamos juntas e que provavelmente daqui a uns anos este dia se possa estender não a 100 países, mas a muito mais, sendo que o nosso papel na nossa sociedade e no nosso país já está muito, muito reconhecido, e mesmo assim continuamos a lutar. Noutros países isso não acontece, as mulheres ainda não têm sequer um papel ativo, e é por essas mulheres que nós lutamos e que damos a nossa voz neste Dia Internacional da Mulher. Caros colegas, um bom Dia da Mulher, e caros colegas também solidários connosco, de certeza, e com as vossas famílias. Também terão muitas mulheres a quem irão prestar hoje a devida homenagem. Obrigada, e tenho dito, Sr. Presidente. Obrigado. Vereador José Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Tinha aqui duas situações para falar. A primeira tem a ver com aquela casa lá da Junta de Freguesia. Certamente que a Ação Social já lá deve ter ido, deve ter emitido algum relatório, e nós solicitávamos o relatório e o andamento dessa situação. O segundo tem a ver com a empreitada que deve estar quase a começar, de repavimentação das estradas do concelho. Na altura, no início do mandato, falámos naquela estrada do Val d'Água, certamente está contemplada, e se recorda, na altura eu alertei que essa estrada carecia de algumas retificações no traçado, nomeadamente algumas curvas perigosas, e perguntava qual era o ponto de situação desse assunto. Obrigado. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro. Ora, muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial às senhoras vereadoras, todas elas, neste dia da mulher. Eu julgo que a Virgínia focou os aspectos essenciais relacionados com esta comemoração, mas nunca é demais fazê-lo e aproveitar não só para relembrar que ainda estamos muito longe de atingir aquilo que deveria ser a efetiva igualdade de género, como devemos aproveitar este dia para condenar veementemente todo o género de violência, mas principalmente a violência contra as mulheres, que continua, infelizmente, em muitos países, inclusive no nosso, a fazer muitas vítimas ao longo do ano, de uma forma lamentável, e provavelmente as instituições e os titulares dessas instituições não fazem ainda tudo o que devem fazer para evitar, digamos, que a violência doméstica seja um facto, e que essa violência acabe muitas vezes por redundar não apenas em ferimentos graves, mas muitas vezes em mortes das mulheres, e infelizmente continua a haver uma estigmatização relativamente às mulheres, e nem sempre há instituições que lhes permitam fugir do ambiente familiar, sair do ambiente familiar onde são maltratadas e terem alguma segurança para poderem refazer as suas vidas, e portanto o que significa que nós todos, enquanto sociedade, ainda estamos atrás daquilo que deveríamos estar relativamente a este objetivo, e portanto nunca é demais reforçar as palavras que já foram aqui tidas pela vereadora Virgínia Esteves. Depois, queria também dar nota e reforçar uma vez mais
os pedidos que tenho feito nos períodos de anteordem do dia e remeto para a última ata e, portanto, não vou estar agora aqui a elencá-los, mas reforçava todos esses pedidos efetuados, nomeadamente na última reunião. Queria perguntar, a título informativo, ao Sr. Presidente, quando é que efetivamente se prevê que seja apresentado um master plan para a ex-Escola Prática de Cavalaria? Porque já estamos em março, já vem aí a primavera e tinha ideia que tinha sido referido que era nesta altura que apareceria o master plan da ex-Escola Prática de Cavalaria e, portanto, gostava de saber efetivamente quando é que isso irá acontecer. E também queria dar nota e congratular-me com o facto de, do ponto de vista do Covid, estarmos agora numa posição bastante mais favorável, mas lembrar que, digamos que é preciso continuar a manter as regras sanitárias em condições e lembrar também que a economia e as famílias precisam de apoios porque muitas das atividades que acabaram por ser condicionadas com as medidas relacionadas com o Covid vão necessitar de apoio, mesmo nesta fase em que todos nós já estamos, digamos que, satisfeitos com o facto de estarmos em risco moderado. Estou-me a lembrar de algumas atividades que foram altamente prejudicadas e que necessitarão certamente de ser olhadas por as entidades públicas, nomeadamente pelas câmaras, com olhos de ver e a evitar que haja problemas sociais mais graves que venham depois a redundar neste pós-Covid. E era só, Sr. Presidente. Vereadora Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Permitam-me um beijinho especial às minhas colegas vereadoras. Também começo a minha intervenção precisamente por reforçar a importância da celebração. Hoje em dia há um pouco também esta tendência de algumas das datas que nós comemoramos serem um pouco associadas ao novo contexto da sociedade atual, ao novo contexto em termos do comércio local, da oferta de um pequeno miminho, mas por todos os pontos que aqui já foram referidos relativamente à data de hoje, à data de 8 de março, e uma vez que os colegas vereadores também já reportaram alguns dos pontos que eu tinha aqui também previsto, não vou repetir, vou só recordar que, no fundo, esta data, porque é que surgiu, não é demais nunca recordar, porque há muita gente que ainda não o sabe. Portanto, em 1857, numa fábrica de têxteis, as reivindicações de um conjunto de operárias, entre 130 a 140 operárias, em Nova Iorque, nessa fábrica de têxteis em Nova Iorque, provocou um acidente, um incêndio nessa fábrica que veio dizimar cerca de 130 a 140 mulheres. Portanto, trabalhavam mais, mas estas foi o número de mortes. Em alguns dos dados que pesquisámos dizia 130, noutros dizia 140, e portanto não é muito preciso o número, mas todos referem nesta dezena, digamos assim, entre 130 e 140. Portanto, revoltadas com as condições de trabalho que então tinham na altura, em 1857, nesta fábrica de têxteis em Nova Iorque, as trabalhadoras fizeram greve e manifestaram-se contra os salários baixos, o excesso das horas de trabalho e contra as más condições da fábrica. E, portanto, daqui resultou a morte como já disse, 130 a 140 trabalhadoras desta fábrica. Em 1903, os profissionais liberais norte-americanos criam a Women's Trade Union League, uma associação que tinha como principal objetivo ajudar todas as trabalhadoras a exigirem melhores condições de trabalho. Já em 1908, mais de 14 mil mulheres marcharam nas ruas de Nova Iorque, reivindicaram o mesmo que as operárias no ano de 1857, bem como o direito a voto. Caminhavam com o slogan Pão e Rosas, em que o pão simbolizava a estabilidade económica e as rosas uma melhor qualidade de vida. Várias foram sendo as diligências até que, em 1913, uma revolucionária alemã, Clara Zetkin,
propôs que esta data, o 8 de março, fosse celebrada como o Dia Internacional da Mulher, criando assim um estímulo para que as mulheres continuem a lutar pelos seus direitos, pela igualdade e por um mundo mais justo em termos de igualdade, sobretudo de oportunidades e de afirmação enquanto profissionais na nossa sociedade. Portanto, não há ainda um mundo equilibrado relativamente às oportunidades que são dadas a homens e a mulheres, mas que tenhamos presente que para que nós hoje possamos votar, para que nós hoje possamos ter liberdade em termos de opinião, de liberdade de acesso em relação a muitos dos atuais empregos, dos contextos de profissão, a muitos, mas não a todos, houve muita gente que lutou por nós e, portanto, deixar aqui este reconhecimento, este agradecimento e este grito de que continuemos todos a apoiar quem nos rodeia e todos a continuarmos a lutar por esta afirmação. Não é por haver só um dia da mulher que consideramos que todos os problemas estão ultrapassados, mas é bom que nos lembremos que devemos continuar a lutar pela igualdade de oportunidades. Não queremos mais, não queremos esta discriminação positiva, chamemos-lhe assim, não queremos que haja cotas só por números, queremos que haja a igualdade por afirmação, por competência das profissionais e das mulheres assim o mereçam. Muito obrigada por me ouvirem relativamente ao Dia da Mulher. Ficam mais 2 apontamentos. O primeiro diz respeito a mais uma nomeação que o município de Santarém recebeu relativamente a um prémio, desta vez um prémio da Associação Internacional, da Assembleia Internacional de Cidades Educadoras. Portanto, todos os países do mundo foram convidados a apresentar experiências que tivessem sido desenvolvidas e que pudessem dar um contexto de cidade educadora ao nosso território. Nós concorremos na área da democratização, portanto, da inclusão e democratização da cultura, associando aqui um projeto que foi desenvolvido no âmbito da ação social, também, obviamente, com o envolvimento de toda a equipa da Divisão da Ação Social e Saúde, do nosso departamento também, da nossa Divisão de Educação e Juventude e também dos promotores do grupo que liderou este projeto no terreno, a doutora Paula Pinheiro, psiquiatra, a doutora Marta Barcelar e toda a sua equipa, que no Hospital Distrital de Santarém, na Liga dos Amigos, desenvolveram um projeto em que os jovens tinham a oportunidade de ter formação com um artista local, ter formação no âmbito da pintura e depois foram realizar trabalhos na comunidade. Portanto, estamos nomeados nesta categoria em termos internacionais. A nomeação, portanto, a cerimónia mesmo decorrerá dia 25 de março em Barcelona. No entanto, estamos em querer que toda a cerimónia venha a ser em formato online, como têm sido os nossos dias. Ficam os parabéns à promoção e à organização deste grande projeto do incluir oficinas para todos e para cada um, e fica também esta menção de reconhecimento desta Associação Internacional. Por último, Festas de São José 2021, estamos hoje no dia em que apresentámos às 11 da manhã aquele que vai ser o programa das Festas de São José. Este ano, portanto, teremos um reforço, uma quase exclusividade, ou uma exclusividade total das comemorações das festas em formato online também. Portanto, já hoje o dissemos, mas deixem-me só referir aqui 3 ou 4 pontos de resumo relativamente a esta programação. Dia 19, pelas 11 horas, missa, Eucaristia, que será transmitida online, quer pela Diocese, quer pelas redes sociais do município e da empresa municipal Viver Santarém. Pelas 22 horas, um concerto do David Antunes, em que convida Pedro Fernandes, da Rádio Comercial, e Simone de Oliveira para estarem também no concerto da noite. No dia 20, pelas 17 horas, a Sofia Vieira, da livraria Aqui há Gato,
vai contar histórias, acompanhada em termos musicais pelos 3 bairros. À noite, e associando já aqui ao contexto das comemorações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, uma stand-up kitchen, ou seja, o Nilton, este comediante que dispensa apresentações, vai receber o chefe Kiko, vão interagir com o chefe Kiko, que é famoso e já dispensa apresentações, e o nosso chefe de Dois Petiscos, o chefe João Correia. Portanto, temos tudo para que este encontro entre um comediante e 2 chefes resulte numa animada noite de alegria e boa disposição. Dia 21, domingo, temos uma novidade em Santarém, porque vamos transmitir um mini concerto, um concerto de cerca de meia hora, no domingo às 17 horas, a partir das Portas do Sol, por uma jovem cantora, que lançou em outubro passado o primeiro single, que se chama exatamente Portas do Sol. A cantora chama-se Nena e o seu trabalho chama-se Portas do Sol, e ela vem fazer um concerto neste nosso espaço emblemático, e portanto vamos transmitir pelas 17 horas de domingo, dia 21. Depois, já no fim de semana seguinte, ou melhor, na sexta seguinte, à noite, pelas 22, um Sound Kitchen, ou seja, o João Gil e a Ana Mesquita vão cantar e vão receber na sua casa Nuno Guerreiro, também para cantar, e vão estar sempre em articulação com o nosso chefe do Ao Balcão, o chefe Rodrigo Castelo. Portanto, associamos aqui nomes sonantes do panorama nacional aos nossos chefes, aos nossos músicos, à nossa contadora de histórias. Associamos todo este envolvimento para celebrarmos as festas de São José. Também associamos nas festas um mercado digital em que apelamos à participação de artesãos, de produtores de produtos hortícolas, de associações culturais que fazem pequenos miminhos, às vezes são paninhos bordados, outras vezes são os bolos ferradura, outras vezes são whatever. Como nós costumamos ter na Casa do Campino os artesãos e os ranchos folclóricos e as associações culturais a fazerem uma promoção e uma mostra e uma venda até dos seus produtos, vamos ter entre 19 e 26 de março digamos que esta exposição online deste portfólio de produtos que possam trazer-nos. Depois, no sábado, dia 27, na Casa do Campino, poderão ir levantar as suas encomendas, principalmente os produtos hortícolas da doçaria no sábado, e depois, no domingo, os produtos que sejam de artesanato e de vinhos. Também os vinhos se associaram a este mercado digital. Portanto, temos assim todo o concelho envolvido, e permitam-me ainda recordar, que não o fiz há pouco, que no dia 22, durante o concerto de David Antunes, teremos a passar imagens de todas as freguesias do nosso concelho, das 18 freguesias, para que haja este entrosamento e esta comemoração do concelho naquele que é o nosso dia, o dia de São José, o dia de Santarém. Obrigada. Obrigado. Dando aqui nota e resposta àquilo que foi colocado sobre a situação. Começo pelo Dia da Mulher e dar aqui só uma referência. Também se falou da violência contra as mulheres. Eu quero dizer, o município de Santarém é dos poucos municípios que tem 2 casas-abrigo já há vários anos para situações destas, e, portanto, temos trabalhado dentro da nossa ação social muito. Agora, claro que o que tem que, nos dias de hoje, acontecer é situações como nós sabemos que por vezes ainda se passam, deixarem de acontecer. Relativamente às questões que o vereador José Augusto colocou, dizer o seguinte: Sr. Vereador, nós temos de fazer chegar isso, como lhe disse, tem sido acompanhado pela nossa ação social, essa família de Alcanedes. Estamos em processo de aquisição do módulo para colocar em Alcanedo, onde a família irá viver, e, portanto, o SAS, neste caso, que é a Santa Casa da Misericórdia de Pernos, tem acompanhado a nossa ação social também. Podemos fazer chegar o relatório relativamente a isso para o Sr. Vereador verificar. Sobre a questão da conservação corrente, nós apresentámos às juntas de freguesia aquilo que iria ser a conservação corrente para este ano. Já demos essa indicação à empresa. A empresa
vai começar na segunda quinzena, a empresa não consegue fazer, ou seja, será por 3 a 4 vezes que irá fazer estes pequenos alcatroamentos, irá começar, curiosamente, pelaquela estrada que o Sr. Vereador referiu, que é do Val d'Água. Claro que dentro da Abram há algumas situações que as águas de Santarém ainda vão ter que reparar, está acertado e falado com a junta de freguesia. Quer dizer que o município de Santarém já tinha feito pelo menos 2 saneamentos em zonas muito específicas daquela estrada do Val d'Água, porque o piso que lá está é um piso que tem, com umidade e com chuva, torna-se muito escorregadio, e, portanto, tivemos que fazer essas intervenções. Dizer que não está previsto nenhuma correção de traçado, está previsto uma repavimentação e com uma alteração do tipo de piso para evitar acidentes. Sobre a questão que o Sr. Vereador Rui Barreiro solicitou, Sr. Vereador, iremos ver, eu pensava que grande parte já teríamos dado na última reunião dos pedidos, mas vou ver isso com o Gabinete de Apoio à Presidência. Sobre a questão do Master Plan, nós estamos a trabalhar neste momento do Cabrimo Elefante da Câmara, com a questão da contratação da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, e, portanto, está-se a trabalhar primeiro neste plano, e foi este que dissemos que iríamos apresentar primeiro. Relativamente à questão do Covid, que o vereador referiu, de ser importante o cumprimento das regras sanitárias, isso mesmo, não pode deixar de ser. Relativamente àquilo que é as questões das ajudas, quer dizer, ainda na última reunião de executivo deliberámos aqui ajudas que achamos que são importantes. Agora todos no país, nomeadamente os empresários, estão muito dependentes daquilo que venham a ser o fim das moratórias e ajudas que possam vir supramunicipais. E essas serão muito, muito importantes, e estamos cá todos à espera para ver que apresentações são essas e que medidas serão apresentadas. Claro que os municípios terão que funcionar aqui sempre numa complementariedade. Também queria aproveitar, era para dizer isto há pouco no período de ordem do dia, depois, ainda estou no período de ordem do dia, mas quando falei, mas aproveito para falar aqui em resposta ao Sr. Vereador, nós vamos ter que nos reunir para uma apresentação. Nós, como sabem, não é, isto também é público, já o dissemos, já tivemos essa reunião também com as juntas de freguesia há cerca de 1 ano e meio atrás. Estamos a tratar nos planos locais, a trabalhar no nosso plano local de habitação. O nosso plano local de habitação teve uma empresa, ou seja, seguimos a tramitação que era recomendada pelo IRU, no sentido de contratarmos uma entidade para fazer o levantamento, o diagnóstico e desenhar todo o plano local de habitação. Como sabem, até 2025, isto são diretrizes da União Europeia, os municípios nos seus territórios não devem ter pessoas a habitar em condições consideradas indignas, e, portanto, é esse o fim do nosso plano local de habitação, ou seja, levar a que no concelho algumas das pessoas que ainda moram em condições indignas deixem de o fazer. Portanto, isto é uma medida nacional. O nosso plano já tem vindo a ser trabalhado, isto vai passar pela recuperação de casas, construção de nova habitação. Portanto, isto é um plano que a União Europeia quer que até 2025 esteja implementado no nosso país. O próprio Ministro Pedro Nuno Santos já disse que no PRR há verbas muito avultadas para estas medidas. Alguns concelhos, não muitos, salvo erro, até agora no país há 26 concelhos que já anunciaram e apresentaram os seus planos locais de habitação. O nosso já está a ser, já tivemos várias reuniões com o IRU, portanto está numa fase final, e era isso que queríamos, não sei se na próxima, se na seguinte, falarmos com os senhores vereadores também para apresentar, e também irá dar respostas, nomeadamente à questão da habitação. Sobre aquilo que a vereadora Inês Barroso falou, sobre a questão das cidades educadoras, é sempre importante ter mais um reconhecimento relativamente àquilo que é feito ao nível da educação no nosso concelho. Somos uma cidade educadora, dizemos muitas vezes que temos professores fantásticos, temos todo o corpo docente do nosso concelho está sempre na vanguarda e querer mais para os seus alunos. Acho que isto é importante de referir, e está muito motivado, apesar
das dificuldades todas que atravessamos. E nós, aqui no município, cabe-nos dar as ferramentas e dar os meios para que esse trabalho seja sempre contínuo. Sobre as festas de São José, relembrar que o ano passado, e está quase a fazer um ano que tivemos o primeiro caso de Covid no nosso concelho, estava a fazer um ano, estávamos nós a apresentar as festas de São José de 2020, também com aquilo que era a comemoração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia. Infelizmente não o podemos fazer. Estamos a apresentá-lo este ano, como disse a senhora Vice-Presidente, em moldes completamente online, claro, que esperamos a participação de todos. Não se deve perder o vínculo com aquilo que é as nossas tradições, as nossas festas, e é algo que nós esperamos sinceramente que esteja muita gente a assistir. Também aqui temos a parte cultural, que é importante, e há pouco o Sr. Vereador falava que alguns setores terão que ter aqui depois um reforço ao nível daquilo que é as ajudas. Nós também cá estaremos, e na altura que nos for possível iremos dizer presente, porque realmente todos sabemos as dificuldades que vários setores têm passado. E, portanto, agora faço aqui o apelo para 19 a 26 de março estejam nas redes digitais do município de Santarém, da Viver Santarém, possam assistir às nossas festas da cidade de 2021. Para já era tudo, senhores vereadores. Não havendo mais questões, então, período antes da ordem. Sim. Eu só queria dizer que, relativamente ao Master Plan da EPC, não vejo razão objetiva para que não se possa desenvolver o Master Plan da EPC, da ex-EPC, mesmo que esteja em fase de contratação, digamos que o tal estudo para esse espaço da feira, portanto, mais conhecido como Infanta Câmara. Portanto, parece-me que era urgente tomar medidas relativamente a essa matéria, mas fica aqui o registro. Eu tinha ideia que o Sr. Presidente tinha falado no ano passado que este ano teríamos o Master Plan da ex-EPC, agora fiquei sem calendário relativamente a essa matéria. E ver porque nós queremos que seja a mesma entidade a trabalhá-los, e ela estará a trabalhar primeiro o Cabimento Infanta Câmara, é só por causa disso, e as questões da pandemia atrasaram aqui algumas questões, como sabe. Muito bem. Muito bem. Mais alguma questão? Não havendo, entrando no período da ordem do dia, temos o ponto 1, loteamento e obras particulares diversos. Ponto 1, sujeitar à avaliação do Distrito Municipal o pedido de licenciamento apresentado por Adrien Calé Lucas Limitada, referente à construção do edifício de habitação coletiva em Santarém, processo número 01-2020/127. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sim, sim. Sr. Vereador, faça favor. Eu não sei se a senhora vereadora ou o senhor arquiteto querem dar alguma explicação preliminar. Se calhar eu passo aqui, isto tem a ver até com uma deliberação do tempo em que o vereador Rui Barreira era presidente, e portanto é seguindo algo que foi deliberado nesse ano de 2005, que trazemos aqui esta deliberação para fazer cumprimento daquilo que já foi deliberado nessa altura, mas passo, se calhar, ao arquiteto Paulo Cavasso para nos dar aqui mais algumas informações. Sr. Arquiteto Paulo Cavasso, e depois a vereadora também, para completar. Muito boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Vereadores. De facto, o que se passa é que aparece uma oportunidade de construção de um edifício multifamiliar numa área remanescente do Saca-Peito, e que em 2005 mereceu bastante atenção. Eu lembro-me na altura de ter dedicado bastante tempo com o Sr. Engenheiro Neto, Joaquim Neto, na altura vereador da área do urbanismo, porque era de facto uma zona muito, muito delicada e que mereceu bastantes diligências junto do promotor. Na altura acabámos por solicitar as correções e a alteração do pressuposto inicial daquela ocupação, que era até de um loteamento com 4 lotes, edifícios de 4 pisos, mantendo a funcionalidade habitacional, mas com uma forma um pouco estranha, porque contrariava a organização e as linhas diretrizes da ocupação daquela frente de rua, que seriam edifícios em torre. Pronto, simplificando, basicamente era isso.
Nessa deliberação conseguimos inverter um bocado o processo e recuperámos a ideia que estava subjacente, ou seja, desenvolver uma construção que acompanhasse o mesmo desenho, circunscrita a um número de fogos que seriam 28 na altura e uma área comercial de cerca de 700 metros quadrados. Havia também a intenção de integrar uma área de mais de 2.700, grosso modo, metros quadrados que iriam ser entregues ao domínio público, ao domínio privado municipal para a utilização da população. Essa solução nunca foi concretizada e agora aparece esta proposta que recupera a solução inicial, ou seja, construir um edifício multifamiliar uma espécie de muralha contínua ao longo da Avenida Madre da Luz e, portanto, recupera a solução inicial do loteamento e que tanto trabalho deu em 2005 para contrariar. Tem, no meu entender, diversas desvantagens, daí ter sido vertido para a informação técnica todas as questões que me levam, que nos levaram a considerar merecer uma avaliação por parte do Executivo, uma vez que a proposta se afasta daquela que foi aprovada na reunião de 14 de fevereiro de 2005. Grosso modo, aumenta o número de fogos para 71, portanto passa de 28 para 71, anula a funcionalidade de comércio. É uma das razões que também me preocupa, porque no sítio onde no lugar, naquela frente de rua, talvez se justificasse e fizesse sentido uma multifuncionalidade de qualquer edifício que para lá fosse idealizado, nomeadamente falta a oportunidade de um comércio de proximidade. Pronto, a proposta que está em cima da mesa de facto não tem, aumenta só o número de fogos, é um edifício gigantesco que ocupa de um lado ao outro, apenas cede 182 metros quadrados para utilização pública, mas não sabe exatamente o quê. De facto é verdade, como eu digo na minha formação técnica, ela cumpre quase todos os preceitos regulamentares plasmados no PDM, no regulamento PDM, que obviamente que é um regulamento macro, não deixa ao nível da possibilidade de se estudar uma solução como esta, que tem, no meu entender, um impacto brutal no contexto daquela zona tão consolidada. Eu também encontrei alguma fragilidade e procurei impulsionar e enfatizar essa mesma fragilidade, tem a ver ao número de lugares de estacionamento, que apesar de existir bastantes lá por perto, talvez fossem necessários prever um pouco mais, porque o impacto seria gigantesco. Assim, de repente, é o que me apraz dizer. Se quiserem que eu responda a alguma pergunta, estou disponível. Sim, Sr. Presidente, posso? Pode, vereador, faça favor. Pronto, eu revejo-me totalmente na intervenção do arquiteto Paulo Cabasso e, portanto, enfim, de alguma forma, ainda bem que ele fez esta intervenção, de alguma forma esvaziou um bocado aquilo que seria a minha argumentação, porque, de facto, eu tenho pena que a Câmara não tenha tido condições de adquirir aquele espaço quando o espaço foi vendido, julgo que judicialmente, e, portanto, nessa altura teria sido uma boa altura para o município eventualmente... Vereador Rui, peço desculpa, mas há duas matrizes, só uma parte é que foi venda judicial. Certo, mas quer dizer, mas mesmo essa parte daria outra vantagem negocial ao município e daria, digamos, que outra qualidade ali ao espaço. Acresce ainda aos argumentos que o arquiteto Paulo Cabasso expressou verbalmente agora, mas que estão vertidos na sua informação, que mesmo esse esforço que foi feito em 2005, que era já um esforço de reduzir o impacto claramente existente naquele espaço, mesmo a proposta que era de 96, salvo erro, mesmo essa proposta salvo erro, tinha 40 fogos e, portanto, e tinha 16 áreas comerciais e, portanto, mesmo essa era francamente inferior a esta proposta que hoje temos aqui em cima da mesa. E, portanto, o Partido Socialista, obviamente, não pode estar de acordo com esta proposta aqui apresentada e, portanto,
julga até que o esforço que foi feito em 2005 já foi um esforço, mesmo assim, significativo para baixar e para reduzir o impacto que eu qualifico, tal qual como o arquiteto Paulo Cavasso, de brutal, que uma solução destas aqui apresentada terá naquele espaço, e, portanto, o Partido Socialista é totalmente contra, digamos, que esta proposta, e era isso que eu queria dizer, sendo certo que muitos dos meus argumentos já foram expressados pelo Sr. arquiteto Paulo Cavasso, e, portanto, não é necessário estar aqui a repeti-los. Muito bem, muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade a proposta. Sr. Presidente, desculpe lá, aprovado o quê? Que é só para ficar claro. Aprovar a proposta que o arquiteto Paulo Cavasso fez. Exatamente, dar conta que é a proposta não dar provimento ao pedido da entidade. Pronto, ok. É que fique claro isso, portanto, é dar a proposta do arquiteto Paulo Cavasso para não dar provimento ao pedido da entidade requerente. Exatamente. Okay. Portanto, na prática é recusar a proposta da entidade. Exatamente. Sim. É aprovar por unanimidade a recusa da proposta apresentada pelo requerente. Pelo requerente, isso mesmo. Ok, só para ficar claro. Sim, senhora, muito bem. Ponto 2, de Ampamar, extração de pedra limitada, apresentando pedido de transmissão de licença de exploração, de reconhecimento de que a exploração se encontra datada de pedreira Val Maria, número 33, Alcanete, processo número 38/2008/89. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, de André da Silva Henriques, apresentando pedido de transferência da área de implantação para o primeiro andar do lote 14, anteriormente aprovadas pelo alvará de loteamento número 12/2000, sítio em Casais da Lagoa, Santarém, processo número 02/1996/8. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, de Santa Casa da Misericórdia de Pés, solicitando a isenção de pagamento das taxas do pedido de certidão de integração em Aru para redução do IVA do imóvel sítio na Rua Engenheiro António Torres, Quinta da Torre, processo número 06/2021/141. Quem vota contra, quem se abstém? Sr. Presidente, nós vamos votar a favor, quer este pedido da Santa Casa da Misericórdia de Pernas, quer os outros subsequentes que vêm na ordem de trabalhos. Mas gostaríamos que os serviços nos indicassem quais são os valores que efetivamente estamos a isentar, até para nós percebermos efetivamente se estamos a isentar 5, 10, 15, 20, o que é que estamos a isentar? Porque convinha que nós soubéssemos, de facto, não apenas que estamos a isentar, mas efetivamente quais são as receitas que o município está a deixar de encaixar e que está, digamos que, a evitar que a Santa Casa da Misericórdia de Pernas disponibilize. Muito bem. Sr. Vereador, eu vou fazer isso, sendo certo que, relativamente à questão que até provavelmente o mais relevante aqui é a questão do IVA na reconstrução, que passa para a taxa reduzida, e, portanto, a obra da Santa Casa da Misericórdia é uma obra de alguns milhões de euros e, portanto, passar, claro que havia não, uma... é que são uns valores significativos, mas eu gostava que isso ficasse vertido em ata. Mas os serviços poderão questionar as entidades sobre isso, para se ter aqui uma ideia da grandeza de valores. A grandeza de valor é que às vezes não se diz, o município não apoia, não isto, não aquilo, não. Sim. É importante que fique. Relembrar que nós, este mandato, já delineámos, vai hoje à noite a 29ª, já delineámos 28 áreas de reabilitação urbanas, e com aquela da semana passada, no caminho elefante da Câmara, portanto, que faz isto mesmo e permite a reconstrução, que é aquilo que se quer, e construção em sítios que até aí teria... Eu acho que era importante que ficasse claro quais é que são os valores em causa que estamos aqui a isentar. Muito bem. Os serviços irão começar a tratar disso. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Unanimidade. Ponto 5, de Santa Casa da Misericórdia de Pernas, solicitando a isenção do pagamento das taxas do pedido de certidão de integração em Aru para a redução do IVA do imóvel sítio na Rua Engenheiro António Torres, Quinta da Torre, Pernas, processo número 06/2021/142. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Unanimidade. Ponto 6, de Alfredo Abílio Matias Nogueira, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício do direito de preferência da superfície para ação Sena Praceta, professor Dr. Francisco Luz Gonçalves, número 6, resto esquerdo. Isto é uma retificação do processo número 06/2021-144, para não exercício do direito de preferência. Algum dos senhores vereadores dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém,
aprovado por unanimidade. Ponto 7, Santa Casa da Misericórdia de Pernas, solicitando a isenção de pagamento das taxas de certidão de integração em ARU para a redução do IVA do imóvel SIT na Rua Engenheiro António Torres, Quinta da Torre, Pernas, processo número 6, 2021/150. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, contrapartida do município no âmbito da iluminação LED a edifícios públicos integrados no PQEC. Dizer que nós, como sabem, este processo já está totalmente implementado, temos 94% de cobertura de iluminação LED do nosso concelho. Isto tem a ver com aquilo que é os gastos que a CIMELT teve, que estamos agora a ressarcir. Neste momento é um montante de cerca de 5.000 euros, 4.783,85. Um dos senhores que é usada a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, concessão do direito de exploração do quiosque SIT da Avenida José Saramago. Isto é a minuta do contrato, que já veio aqui na reunião anterior. Algum dos senhores vereadores que é usada a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, protocolo de colaboração com a fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Divino Salvador, paróquia do Divino Salvador. Isto é um assunto, ou seja, que nós também já tínhamos dito aqui em reunião de Câmara que estávamos a tramitar com a paróquia do Divino Salvador para que pudéssemos fazer a recuperação das capelas de São Pedro e também aí construir, edificar casas mortuárias. Na próxima semana começa... Já está consignado, mas começa efetivamente, ou seja, estão a montar estaleiro, a obra do Largo de Alcáçova e, portanto, vamos retirar durante este tempo em que medeia a obra, as casas mortuárias irão ser na Igreja da Piedade e, portanto, vamos agora, com este protocolo, dar início para que a paróquia do Divino Espírito Santo possa, do Divino Salvador possa dar início à construção da reconstrução e das casas mortuárias. É também que o município também já adquiriu um outro imóvel para estacionamento junto ao crematório e também depois nesse irá fazer capelas mortuárias. Recordo que a paróquia de Divino Salvador também tem verbas, ou seja, que irá colocar neste projeto e, portanto, isto era um projeto que já esteve em cima da mesa em 2009 e, portanto, estamos a rever o projeto. O projeto ficará concluído no final deste mês e será após a assinatura deste protocolo poderá a paróquia do Divino Salvador levar a efeito esta construção e cumprir o que está estipulado no protocolo. Alguns senhores que dado a palavra? Sim, Sr. Presidente. Nós, em primeiro lugar, queríamos dizer que faz sentido, quando há decisões deste género, que isto seja conversado no seio do Executivo. Nós devíamos ter sido objetivamente informados destas negociações e perceber o que é que estava aqui em causa. Lembro, o Sr. Presidente, que em tempos chegou a ser dito que ia para o bairro Salazar, portanto, a casa mortuária, que depois teve um conjunto significativo de contestação, e nós falámos aqui na reunião de Câmara sobre a matéria, eu e os restantes vereadores, e até demos alguns exemplos de como era possível, eventualmente, resolver o problema temporário e, portanto, o chamado provisório, por exemplo, recorrendo à Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Não sei se o Sr. Presidente contactou a Santa Casa da Misericórdia, mas tenho quase a certeza que se tivesse contactado, não haveria por parte da Santa Casa da Misericórdia de Santarém nenhum problema. Normalmente estão sempre disponíveis para colaborar e também, eventualmente, a Igreja de Jesus Cristo podia servir de capela mortuária provisória, evitando e não havendo necessidade de um esforço financeiro deste género que aqui é proposto. Por outro lado, partindo do princípio que existia disponibilidade junto ao crematório e havendo julgo até o arquiteto Carlos Guedes Amorim até nos entregou um projeto graciosamente, veio aqui à Câmara entregar, até entregou uma pena com o respectivo projeto,
Portanto, não se percebe também muito bem porque é que o objetivo do município não foi fazer isso em tempo útil. E, portanto, nós não, com aquilo que está escrito, nós não percebemos bem porque é que se gastam 300 mil euros nesta iniciativa, que é uma iniciativa aparentemente provisória, e temos dificuldade em entender. Provavelmente, se tivéssemos participado ou se tivéssemos mais informação, poderíamos perceber objetivamente o que é que leva o Presidente da Câmara e os vereadores do PSD digamos que a optarem por uma solução que aparentemente é provisória, mas que gasta 300 mil euros, e eventualmente perceber, digamos que a bondade da decisão. Com a informação que temos, não nos resta outra alternativa senão abstermos relativamente a esta matéria, porque não estamos convencidos que esta será a melhor solução para o município e para o serviço à comunidade relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Vereador. Há uma coisa que devemos referir. Há várias décadas que se fala em ter casas mortuárias no concelho, na cidade de Santarém. Recorde que são 4 freguesias. Uma foi construída na Ribeira de Santarém com a junta da União de Freguesias da cidade de Santarém, e durante muito tempo falou-se que as freguesias deveriam ter essas casas mortuárias que nunca vieram a acontecer. Não é uma coisa que seja provisória. Ali vão ficar casas mortuárias e vão ficar outras casas mortuárias também junto ao crematório barra cemitério. Portanto, é uma recuperação que achamos que é importante, terá outras valências, como se pode ver do protocolo, e achamos que é importante. A nossa cidade tem mais de 30 mil habitantes, e há uma coisa que é o seguinte: não falámos na altura com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, como o Sr. Vereador referiu, porque falámos com a Diocese, e a Diocese disponibilizou a Igreja da Piedade para que durante este tempo pudesse ser feito isto. Portanto, não vão voltar depois, não irá funcionar novamente junto às Portas de Sol aquele espaço como capelas mortuárias. Portanto, isso não vai deixar de ser assim. Vamos ter estas capelas mortuárias, vamos ter na Ribeira e vamos ter depois junto ao cemitério barra crematório. Portanto, nós no nosso concelho temos freguesias, muitas freguesias têm casas mortuárias. A cidade, e isto acho que é importante referir, a cidade há muitos anos que falava em ter casas mortuárias e nunca teve essa possibilidade. Está agora o primeiro passo para umas primeiras casas e vamos ter Sr. Presidente, casas. Então esclareça-me lá uma dúvida. Quer dizer que vão ser encerradas as casas mortuárias que se situavam na Alcáçova e que Sim. A casa mortuária que irá funcionar em Santarém será a Igreja da Piedade? Não, irá funcionar agora enquanto corre a obra. Pronto, ok. Portanto, irá funcionar agora enquanto corre a obra. Sim. Quando terminar a obra de São Pedro, a casa mortuária passa a ser em São Pedro? Passa a ser em São Pedro, e também queremos lançar rapidamente, já temos esquizos para ser depois junto ao cemitério barra crematório, no terreno que temos lá. Portanto, será essa a fase sequencial, termos depois outras. Portanto, neste momento vão deixar de haver naquele espaço velórios. Portanto, então, o Sr. Presidente considera que a Igreja da Piedade responde, durante o período da construção, à necessidade da cidade de Santarém relativamente a casas mortuárias? Não temos só a Igreja da Piedade, temos a Ribeira de Santarém também, e dentro há umas salas, ou seja, que poderão funcionar, anexa à Igreja da Piedade, também como casas mortuárias. Não é só a Igreja da Graça. Tem outros anexos que poderão funcionar como casa mortuária. A Igreja da Graça? É da Graça, peço desculpa. Da Piedade, peço desculpa. Da Piedade. Nós consideramos que isso não resolve o problema, mas pronto, o Sr. Presidente... Sr. Vereador, isto foi falado com a Diocese, isto com base nos números que temos de óbitos no concelho, na cidade, portanto, se houver essa necessidade, cá está, não deixe de ter como boa a sua sugestão se falar com a Santa Casa da Misericórdia, caso haja essa necessidade. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 11, apoio
apoio às freguesias, portanto, isto à semelhança do que já aconteceu com outras freguesias, tem a ver com uma aquisição que a Junta de Freguesia de Almester fez há um tempo de um imóvel, portanto, estamos a ajudar nessa aquisição que já há algum tempo estava nos orçamentos do município. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 12 foi retirado. Ponto 13, proposta de introdução do CAI secundário na atividade do município de Santarém. Isto é uma exigência que nos é feita, peço desculpa, que nos é feita ao nível da candidatura. O município de Santarém fez uma candidatura ao PDR para uma operação de florestação junto à Quinta de São Lino. Recordo que isto era uma antiga lixeira e uma das exigências que nos é feita ao nível do PDR 2020 para a aprovação da candidatura é que nós tenhamos que ter este código de atividade no município. Não sei se algum dos senhores vereadores quer dar a palavra. Sr. Presidente, é bem-vindo à atividade florestal. Eu confesso que tenho dificuldades destas burocracias, mas pronto, o município passou a ter um CAI da atividade florestal e, portanto, bem-vindo mais um ator na área florestal. Pois, o Sr. Vereador trabalha nessa área, nós também não sabíamos que era necessário, se nos exigem, também não é isso que irá inviabilizar, que o município possa ter aqui uma pequena ajuda na comparticipação financeira para termos este desígnio, que já há algum tempo tínhamos pensado florestar, ou seja, fazer a florestação daquela zona ali na zona. Muito bem. É bom que tecnicamente essa florestação seja bem pensada, porque florestações em zonas de antigas lixeiras têm exigências técnicas muito superiores digamos que a outras florestações e, portanto, não são florestações normais, não é? Mas isso já vem nesse sentido, ou seja, ao nível da DRAP e de outras entidades, já era nesse mesmo sentido. Vereador Nuno Serra. Sr. Presidente, muito obrigado. É só para acrescentar aqui um ponto a este assunto e para informar o vereador Rui Barreiro, informar, como está a ver, que cada vez mais vai haver a necessidade das câmaras municipais e alguns organismos terem CAIs ligados com a floresta ou mesmo com a agricultura, porque, por exemplo, em setembro, julgo que em setembro de 2019, não sei se foi em setembro, junho, julho, por aí, saiu um regulamento da Comunidade Económica Europeia, portanto da União Europeia, só permitir que se venda nitrato de amónio, não é? A instituições ou organismos que tenham o CAI agrícola. Sempre que a Câmara de Santarém ou qualquer outra instituição precisar de usar nitrato de amónio para tratar da terra, vai precisar ter esse CAI. E, portanto, isto é mais um exemplo daquilo que nós temos de ser polivalentes e multifuncionais e temos que agora ter CAIs de várias tipologias de atividade para poder, no fundo, nos socorrer destes processos todos, porque senão é impossível cumprirmos com estas nossas obrigações. Muito bem, muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Já a semana passada, a última reunião, peço desculpa, aqui tínhamos referido que o município de Santarém, conjuntamente tinha falado com a Associação de Comerciantes, iria assinar um protocolo de parceria com os CTTs, ou seja, para que pudessem ser criadas lojas online das nossas empresas que queiram aderir. Portanto, isto durante 6 meses não tem custos e depois o município de Santarém irá avaliar esta campanha para podermos nós participar numa percentagem, não sei, 50%, 60%, 30%, de acordo com aquilo que for também a aderência a isto. A doutora Susana Calvo também está aqui, eu pedia para ela também dar aqui algumas notas que ela teve, eu tive em algumas reuniões, mas ela teve em todas as reuniões. Doutora Susana. Sim, boa tarde. Isto, no fundo, é mais um protocolo que vamos assinar, ou que já foi assinado, que vai ser mais um instrumento ao dispor dos empresários locais.
vão poder criar durante 6 meses gratuitamente lojas online, de uma forma muito célere e intuitiva. Há também a possibilidade, para além destas lojas, criarem campanhas online e terem também planos de logística integrados, se assim o quiserem. Portanto, a grande vantagem é terem condições muito apetecíveis para a criação das lojas online. Como o Sr. Presidente disse, durante 6 meses não pagam qualquer tipo de valor. Após esses 6 meses há 3 planos possíveis e depois terão de ser aferidos individualmente. Para além disso, tem também os planos de logística e a criação de campanhas com valores mais reduzidos para os municípios que celebrarem este protocolo. Isto para o município, no imediato, só futuramente é que poderá ser aferido se o Executivo assim o entender, mas no imediato não tem qualquer tipo de custo. Poderão ser promovidas outras iniciativas similares a estas ou complementares. Portanto, há só vantagens para os empresários e, no fundo, dispõem de mais ferramentas para dinamizarem os seus negócios. No fundo, basicamente e sucintamente, é disto que se trata. Muito bem. Alguma questão mais? Sim, Sr. Presidente, eu queria saber se isto é uma ratificação ou se é uma deliberação. Ratificação. Não está na ata, não está na ordem de trabalho. Ratificação. Mas é uma ratificação, que eu ia dizer isso agora, Sr. Vereador. Pronto, é que depreende-se dos documentos entregues que isto é uma ratificação. É uma ratificação. Portanto, que eu referi-se na última reunião, queria trazer já esta, mas e não conseguimos por uma questão de processual. Ultrapassada essa questão, eu gostaria também que o Sr. Presidente pudesse mandatar eventualmente a doutora Susana Calvo para estudar outras propostas de apoio aos comerciantes de Santarém relacionados com os CTT, tal qual como outros municípios têm feito, nomeadamente a questão das remessas de encomendas e outro tipo de trabalho que, em alguns casos, em alguns dos comércios têm que estar encerrados, mas podem continuar a funcionar e, portanto, também há essa possibilidade e, portanto, acho que era importante o município de Santarém também estudar essas possibilidades de apoio, não apenas as plataformas digitais. Bem, mas nós vamos votar a favor. Está bem, Sr. Vereador. Deixe-me dizer que algumas já as trabalhamos, a doutora Susana também já as apresentou, o vereador Nuno também já trabalhou nisso. Há aqui algumas questões que estamos a ver que, do ponto de vista concorrencial, depois há aqui algumas questões que têm que ser verificadas e que poderão trazer aqui algumas questões que vão ser feitas, mas a informação jurídica que temos é que, do ponto de vista concorrencial, temos que ter algum cuidado com isso. Mas estamos a estudar e a ver se conseguimos ultrapassar. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, a ratificação do ponto 14. Aprovado por unanimidade. Ponto 15. Apoio ao projeto de hipoterapia do agrupamento de escolas Alexandre Plano 2020. Isto é a ratificação da deliberação de 3 de fevereiro de 2020. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Sr. Presidente, nós vamos votar favoravelmente e com aplauso. Já dissemos isto várias vezes, mas fica sempre bem dizer que nós consideramos que este tipo de apoios são muito importantes. Muito bem, muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Proposta de atribuição de apoio financeiro para a realização de obras na sede da Casa do Povo, da Pova e Achete. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Apoio ao grupo de jovens dos caminhantes, Jornadas da Juventude. Isto é uma retificação da deliberação de 7/11 de 2005. Tem a ver com uma atribuição de 1.000 euros. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Isto é por falta de suporte documental. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Habitação Social, processo número 2021/650, 10.105/2, pedido de apoio para pagamento de 50% do valor da renda pelo período de 6 meses. Processo de atendimento número 01/2021. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Habitação Social, também é um processo de 2021, isto é a atribuição de habitação, isto é uma ratificação, por uma questão de urgência teve que ser tomada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, Habitação Social, processo 2021, proposta de revisão de renda e atualização do agregado familiar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, empreitada de requalificação do Largo Mosteiro de Santa Maria de Almestério. Isto é o plano ajustado à consignação, a empreitada já está a decorrer.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 22, empreitada do projeto Global Solução dos Encostos de Santarém, fase 1, isto é o parecer técnico. Abstenção do PS, ao seu Sim, Presidente. isto tem a ver com a revisão de preços que decorre da lei. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do PS. Ponto 23, proposta de adjudicação para a contratação da empreitada da remoção e substituição do fibrocimento de edifícios escolares por lotes, processo número 09P/2020 CP. Portanto, isto teve uma reclamação, como podem reparar, portanto, demorou um pouco mais de tempo, e é a adjudicação para a contratação da remoção e substituição do fibrocimento nos edifícios escolares. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, relativamente a este processo, quando é que isto vai ter início, esta intervenção, e, portanto, quando é que se prevê que termine? Sr. Vereador, estamos agora em fase de adjudicação, portanto, depois, agora, decorrendo este prazo da tramitação normal, ver com as empresas e ver também com os agrupamentos escolares. Já falei com a Sra. Vice-Presidente, já falei com o diretor, teremos que falar e juntar com os diretores para verificarmos estas situações. Se nós estamos para começar a obra, a Escola de Alcanhões está para começar, portanto é a questão da colocação dos modos e começar, é mais fácil. Agora nestas vai haver alguns dias, e sabem que há escolas mais pequenas, outras maiores, mas por exemplo na Ginestal Machado, que é uma escola muito grande, e estando a fazer a substituição, tanto a mexer com fibrocimento, não poderá lá estar ninguém, se calhar durante um dia ou dois, e isso, ou mais, ou seja, o tempo que vai mediar. Agora a empreitada vai ter que ser preparada, vai ter que ser articulada com os senhores diretores dos agrupamentos, e recordar que isto é em todos os agrupamentos, portanto, vamos ter que agora sentar-nos e tomar estas decisões. Também poderá ser mais fácil se houver regresso, mais difícil se houver um regresso às aulas. Já se fala que na próxima quinta-feira será anunciado o regresso a algumas fases, alguns níveis, peço desculpa, níveis de ensino. Vamos ver isso então. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Empreitada do projeto de construção e administração da Igreja Exterior do São João de Alporão, plano de trabalhos ajustado à consignação. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 25 é o relatório global de análise da execução da delegação de competências das juntas de freguesia do Conselho. Isto decorre da lei, portanto, é o que temos feito à semelhança de todos os anos, depois para também ser presente à Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, Sr. Presidente, desculpe lá, o que é que estamos a votar? O ponto 25, relatório das juntas de freguesia. Ok. É a análise que é feita à delegação de competências que temos, ou seja, nós é feito um relatório, as juntas de freguesia vão enviando relatórios mensais da execução, e, portanto, é feito depois um relatório que isto é para conhecimento. Eu pus a votar, não tinha ideia que isto fosse é para votado. conhecimento. Não, isto era para conhecimento. Eu pus a votar porque ia em seguida, mesmo só para conhecimento. Tem razão. Ok, era só para chamar a atenção disso. Não, tem razão, é só para conhecimento. Tem razão. Muito bem. Está terminada a nossa reunião de hoje. Próxima reunião, dia 22, à mesma hora. Bem, até logo na Assembleia Municipal. Muito obrigado. Obrigado.